Mateus capítulo 5:37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa palavra Jesus está ministrando exatamente no Sermão do Monte, onde ele começa a confrontar os seus discípulos. Ele começa a confrontar aqueles que estão em sua volta, dizendo: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso não provém de mim. Eu quero trazer uma palavra que talvez é na contramão daquilo que muitos estão acostumados a viver. Porque muitos de nós nos preocupamos com a nossa reputação. O que vão pensar de mim, pastor? O que vão falar de mim? O que vão dizer a meu respeito? E aí nós preocupamos com a nossa reputação e esquecemos do nosso caráter. No geral, os cristãos verdadeiros não precisam jurar. Já viu quando alguém chega para você e diz assim: não, eu juro para você que eu não fiz. Eu juro. Isso porque eles obedecem a Jesus, meu irmão, no que Jesus disse. E o que Jesus disse? Deixai simplesmente que a vossa palavra sim signifique sim. O que Jesus está ensinando é isso. Deixa que a sua palavra, essa palavra sim, realmente tenha o significado, o valor do sim. Ele quis dizer que é preciso ser uma pessoa de palavra. Ele quis dizer que é preciso sermos responsáveis pelos nossos atos e pela nossa palavra. Jesus introduziu esse mandamento dizendo: não jureis absolutamente. Não jure. A gente não tem que jurar nada, meu irmão. Eu juro que não foi eu. Não fui eu. Não. Porque se nós conhecemos a palavra, a nossa palavra é sim. E o nosso sim significa sim. E qual é o significado do sim? É isso que Jesus estava dizendo. É isso que Jesus estava falando. Ele condenava o costume de muitos de, na conversa diária, jurar por qualquer coisa sem querer ter intenção de cumprir o que dizem. Por irem além de um simples sim ou não, para declarar suas intenções. Tais pessoas, talvez, se revelam indignas de confiança, estando, portanto, sob a influência do inimigo. Muitos juram por querer manter a reputação. Para manter a reputação, fazemos juramentos. Mas para manter o caráter, apenas cumprimos o que Jesus ensinou: seja o vosso sim, sim. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vocês estão aí hoje, gente? Dá uma olhada para o seu irmão, fala com ele assim: hoje vai ser pesado. Pode ser? Juram para manter a reputação. E o que é reputação, gente? Reputação é o que acham que você é. Reputação é como os outros nos veem. Reputação
feita em um momento, reputação pode perder em um segundo. Agora preste atenção. O que é caráter? Caráter é o que você realmente é. Caráter é o que realmente você é. E isso não tem como fugir, irmão, porque todos nós sabemos quem nós somos. Caráter é como Deus nos vê. Como que Deus está olhando para mim agora? Como que Deus está olhando para você agora? Caráter é construído em uma vida inteira. Uma vida inteira. Homens falando de Jesus. Olha o que eles diziam. Lucas capítulo 11, versículo 14. Não precisa abrir a sua Bíblia, só você olhar aqui no telão, vai estar todos os versículos. E hoje eu vou ler muito versículo. Amém, irmão? É só você ficar olhando para mim, para minha cara feia, que você vai. Ou então desvia o olhar, olha lá no telão também, que vai dar certo. Lucas capítulo 15, capítulo 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio. O que que Jesus estava fazendo, irmão? A qual era mudo. O demônio mudo. E aí aconteceu que, saindo o demônio, falou o mudo, e maravilharam-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele quem, gente? Jesus expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha o que eles estão dizendo. Ele está expulsando o demônio pelo próprio demônio. Isso era o homem falando de Jesus. Isso era o ser humano dizendo quem Jesus era. Mas Deus sabia quem era Jesus. Deus sabe quem nós somos, irmão. E aí, Deus falando a respeito de Jesus, Deus disse: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse foi o dia que Jesus foi batizado. Veio a pomba, pousou sobre ele, a voz ecoou: esse é o meu filho amado. Esse é Deus falando de Jesus. Agora eu queria falar sobre um homem que preocupou muito com a sua reputação. Um homem que preocupou com o que os outros iriam pensar dele. Preste atenção, amado. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e meninas, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Ele chama o povo: vamos para a peleja. Deus ordena que a gente faça isso aí, acaba com tudo. Porém, olha o que ele fez. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Versículo 9.
E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Mas qual era a ordem de Deus, irmão? Destrói tudo, até o rei. Destrói tudo. E aí Saul não cumpre a ordem de Deus. Saul não cumpriu a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: dos de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e os dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos. Deus não mandou poupar nada. Deus não mandou fazer o que ele fez. E aí o outro versículo 16 diz: então Samuel disse a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por quê? Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Deus faz uma pergunta: por que, Saul? Por que você não atentou para o que o Senhor determinou que você fizesse? Saul, meu irmão, ele tinha que fazer o que Deus determinara. Ele faz da sua própria cabeça: não, isso aqui eu guardei para sacrificar ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios. Deus não está querendo sacrifício, Deus está querendo obediência. E aí Saul preocupava apenas com a sua reputação. Precisamos preocupar com a reputação, pastor? Sim, claro. Mas em primeiro lugar e primordial é o nosso caráter. Porque é o nosso caráter quem vai nos fazer dignos diante das pessoas. A reputação, até por um momento, ela pode nos fazer dignos, mas cedo ou mais tarde a verdade aparece. Saul tentou apenas com a reputação. 1 Samuel 15:30 diz: então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. O profeta chega para ele e diz: o que você fez foi mal aos olhos de Deus, Saul. Deus não te ordenou fazer isso, mas ele estava preocupado, meu irmão, com a reputação. Veja que ele diz que ele errou. Veja que ele diz: eu pequei. Veja que ele diz: eu fiz o que era mal, eu fiz o que era errado. Ele reconhece, mas ele não se posicionou para receber o perdão. O que Saul faz? Samuel, vem comigo. Vem comigo para que a gente vai lá em Israel, para que você chegue, para que você sacrifique diante do Senhor, o teu Deus, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, a qual eu sou o rei, para que eles me vejam com outros olhos,
para que eles não saibam que eu pequei, para que eles não saibam que eu errei, para que eles não saibam que eu estou errado. Vem comigo, Samuel, faz isso. Quem está preocupado em manter a reputação, também está preocupado em esconder o pecado. Posso ouvir um amém aí, irmão? Agora, sabe por que às vezes as pessoas pensam e ficam preocupadas apenas com a reputação? Esconde o pecado, porque nada muda na vida do homem, nada. E aí acham o seguinte: não, está tudo ótimo, pastor, está maravilhoso. Pastor, eu estou vivendo no pecado, eu estou vivendo na miséria. Pastor, eu estou arrebentando, estou fazendo tudo que o Senhor pensar na vida, e eu estou ganhando dinheiro pra caramba. Pastor, olha, a mulherada está chovendo na minha horta. Pastor, mas tem tanto homem bonito que está batendo na minha porta. Pastor, vou dizer uma coisa para o senhor: o negócio está fino para o meu lado. Manter a reputação tem preço. Nada mudou na vida de Saul, meu irmão. Nada. Ele era o mesmo. Tem gente que está dentro da igreja querendo manter a reputação, o caráter está deturpado. Saul continuava rei, a família dele estava com ele maravilhosamente, os filhos eram guerreiros, nada mudou. Tem gente que está vivendo uma vida sem caráter e dizendo: não, nada está acontecendo comigo, então está tudo ótimo. Continua o mesmo, está ótimo. Só que tem uma coisa: o que está escrito ali, irmão? Perdeu a presença do Espírito de Deus. Na época da lei, o Espírito de Deus vinha sobre três classes de pessoas. Ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre os profetas, e ele vinha sobre o rei. Agora, de que valia o rei sem a presença do Espírito de Deus, irmão? De que serve? De que serve eu e você sem a presença do Espírito de Deus, irmão? De que serve a gente sem Deus na vida, irmão? De que serve a gente estar andando, fazendo, louvando, agradando? E deixa eu falar uma coisa: tem gente que está igualzinho Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão saiu para guerrear contra os filisteus, ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Tem gente que está sem o Espírito Santo há muito tempo e não sabe. Pessoas de mau caráter. Gente, ou eu estou muito errado, ou eu estou muito errado, ou eu estou pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, e esse povo está tudo certo e eu estou todo errado. Não é possível. Perdeu a presença. Veja lá, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus, da parte de Deus, te atormenta. Perdeu a paz, passou a ter medo do inimigo mesmo sendo rei. 1 Samuel 17 fala de quando ele está lá na guerra para lutar contra Golias. A Bíblia diz que Golias se apresentava todo dia: ei, não tem homem não. Ele se escondia. Quem perde a paz, quem perde a presença do Espírito de Deus, tem medo do inimigo. Doa quem doer. Se está faltando caráter, tem que entrar no eixo. Versículo 15 diz: ouvindo Saul, todo o povo e Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se muito e temeram. Quem perde a presença de Deus, perde a paz, tem medo do inimigo.
Só pergunta para esse irmão que você está do seu lado: você tem medo do inimigo? Perdeu a paz, perdeu a convicção da vocação, perde quem é. Sucedeu, porém, que vindo Saul ao seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegraram e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão reino? A palavra de Saul. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Quem perde a presença do Espírito de Deus, perde a noção para o que ele foi chamado. Você precisa saber o seu lugar no reino de Deus. Quem perde a presença, perde a paz. Agora, quem perde a paz, perde relacionamentos. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Se mim somente, filho, valente, você guerrear as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo mesmo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu seu genro? Sucedeu, porém, que, ao tempo em que Merabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Quem perde a presença de Deus, perde a paz. Quem perde a paz, não consegue ter relacionamento. Se isola. Fica isolado. Quem perde a paz, cria-se inimigos. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Davi, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, que continuamente foi seu inimigo. Cada vez os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Quem perde a presença de Deus, quem perde a paz, fica caçando inimigo. Ah, não, isso não serve para mim, não dá para mim, não quero, não vou. Agora vamos analisar a vida de Davi. Saul fez tudo que era errado. Saul pecou, Saul errou. Mas Davi também pecou, Davi também errou. Davi e sua reputação.
Davi também quis manter a sua reputação. Olha o texto. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, que era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. Vejo duas coisas. Primeiro, o rei tinha o poder de mandar chamar, e chamou, e tinha que vir. Agora posso usar uma expressão aqui? Talvez possa ser até uma expressão chula, irmão. Não leva essa expressão ao pé da letra então, não. Mas essa mulher era muito sem vergonha. Porque uma mulher que o cara manda chamar ela e a primeira vez ela já deita com ele, não tem caráter. Davi esconde o pecado. Para manter a reputação, meu irmão, a gente esconde tudo. E aí, olha o que diz a Bíblia. Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por Urias. Escreveu na carta dizendo: põe de Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Geralmente as pessoas tentam resolver os seus problemas criando outro, simplesmente para manter a reputação, o seu status. Ele chama Urias: vem cá, vai lá, Urias, vai lá na sua casa, deita com a sua mulher. Urias era um cara de caráter. Ele chegou e falou com o rei assim: não vou não, eu não posso deitar com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão guerreando. Eu vou estar no prazer e eles guerreando. Não posso. Davi ficou meio pirado. Davi falou assim: e agora, o que eu faço? Betseba está grávida, eu tenho que arrumar um jeito. O que ele faz? Manda matar o rapaz. Mas eu não matei, só mandei colocar ele na frente da peleja. Ele foi guerrear e guerreou mal, morreu. Não, irmão. Geralmente as pessoas tentam resolver os seus problemas criando outro. Só que tem um detalhe. Posso ouvir um amém, irmão? Você está muito quietinho hoje? Está muito pesado aí, filho? Só que é Bíblia, né, irmão? Eu não estou falando nada, eu só estou lendo a Bíblia. Posso continuar lendo a Bíblia? Deus revela. Olha para o seu vizinho e fala assim: Deus revela. Sabe por que Deus revela, meu irmão? Porque os olhos de Deus tudo vê. De Deus ninguém esconde não, irmão. De Deus ninguém fica escondendo as coisas. A gente pode fazer no escondido, Deus está vendo. A gente pode estar na falcatrua, Deus está vendo. A gente pode estar traindo a esposa, Deus está vendo. A gente pode estar traindo o esposo, a gente não, Deus está vendo.
A gente pode estar roubando, Deus está vendo. A gente pode estar falando mal do irmão, Deus está vendo. Deus revela. Você crê que Deus revele? Amém. Deus revela. Esquece Deus. Será que nós podemos pegar o seu celular e dar uma olhadinha para ver o que você anda vendo? Os vídeos. Esquece Deus, hein? Para ver as conversas que você tem. Será que a gente pode puxar o histórico do computador? Deus revela. Porque tu fizestes em oculto, mas eu te farei isso perante todo Israel, perante o sol. Olha a palavra de Deus para Davi. Você fez em oculto, Davi. Se prepara, porque o negócio para o seu lado vai ser feio. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás. Qual é a diferença, irmão, de Davi para Saul na hora do pecado? Nenhuma. Fala comigo, nenhuma. Davi desobedeceu a Deus, Saul também. A diferença está aqui, ó. A diferença aqui, ó. Pequei contra o Senhor. Ponto. O ponto quer dizer: acabou a conversa. Lembra de Saul? Pequei contra o Senhor, vírgula. Vem comigo, desce lá. Vamos dar um jeitinho. Pequei contra o Senhor, ponto, irmão. Gente, deixa eu falar uma coisa. Pecou, dobra o joelho, pede perdão a Deus. Eu pequei. Acabou, irmão. Então Natã foi para sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente e ela morreu. Sabe? Ele era o mesmo. A mesma coisa de Davi, de Saul. Continuava rei. Ficou com Betseba. Continuou com Betseba. Ele não terminou com ela. Teve outros filhos, inclusive Salomão, que se tornou rei. Nada mudou, era o mesmo. Porém, perdeu a paz também. Sempre a paz vai embora. Salmos 51:12 diz: restitui-me a alegria. De quê? Da tua salvação. Quer dizer, eu estou perdido, Deus. Estou sem paz. Deus, tem um negócio errado comigo. Deus, eu estou lascado. Me ajuda. O caráter de Davi. Saul não teve caráter. Davi demonstrou o seu. Caráter de Davi, para me terminar. Quem tem caráter reconhece o pecado. Quem tem caráter sabe que ele está errado. Quem tem caráter diz: não, eu estou errado, vou consertar a minha vida. Com certeza, quando olhava para Betseba, ele dizia para ele mesmo: eu pequei. O que eu fui arrumar para a minha vida? O que eu fui fazer? O que eu arrumei? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Senhor, eu pequei. Senhor, eu preciso da misericórdia. Quem tem caráter se sente sujo e precisa purificar-se. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quem tem caráter busca limpar a sua vida. Caráter agrada a Deus. Davi reconhece que não somente a reputação, mas o caráter agrada a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás, ó Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa trazer sobre mim, sobre você, o favor dele, a graça dele. Que Deus possa olhar para mim e para você e dizer: eu sei quem é esse camarada, eu sei quem é essa mulher. Mas talvez você está aqui e você diz para mim: pastor, mas até agora o meu caráter estava duvidoso. Eu quero, pastor, uma mudança de vida. Pastor, eu quero mudar a minha história. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele disse: Senhor, não retire de mim, como o Senhor fez com Saul, o teu espírito. Deus, deixa o teu espírito em mim. Deus, não tira ele de mim, não. Porque senão, Deus, eu vou fazer a maior sujeira do mundo. Eu não vou honrar o teu nome. Deus, eu vou fazer tanta coisa errada. E eu estou desconfiado, irmão, que tem algumas pessoas que, se a gente perguntar ao diabo: eu sei que está fazendo isso, ele vai olhar para a gente e falar assim: eu estou fora. Isso é um professor para mim, está me ensinando. Talvez você olha para mim e diz: pastor, você fica nervoso e prega desse jeito para a gente, para você aprender a Bíblia. A gente precisa aprender a Bíblia, porque a única coisa que vai fazer a gente ter temor chama-se palavra. O meu povo erra porque falta conhecimento. Meu irmão, eu já falei aqui, eu falei domingo passado, pela manhã. Se Deus quiser virar essas cadeiras de cabeça para baixo, agarrar a gente nesse forro lá em cima, Ele faz. Mas que adianta isso? Que adianta ser tão pentecostal, falar língua estranha e tomar emprestado e não pagar? Que adianta ser tão pentecostal, falar língua estranha, ser pastor e enganar as ovelhas? Não adianta nada. E
Nesse tempo nós estamos cheio de pessoas aí dizendo: sou pastor. Cuidado, irmão. Filho, cuidado. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com esses Saúls que tem por aí. Está sem o Espírito de Deus, sem nada, simplesmente por causa de caráter. Meu irmão, a minha oração é: Deus, traga para dentro dessa casa pessoas de caráter. Meu irmão, eu não quero aqui pessoas bonitas, porque senão você não estava, né? Não quero aqui pessoas com dinheiro, porque senão também você não estava, né? Pastor, e aí? Não. A gente precisa de pessoas que o sim dele seja o sim. Que o sim dele seja sim. Posso ouvir um amém? Amém. Fique em pé no seu lugar. Agora, meu irmão, eu vou sempre bater nessas teclas. Eu sempre vou dizer. Por quê, pastor? Porque para construir, meu irmão, é tão difícil. Para jogar no chão é fácil demais. Para a gente como igreja, eu e a pastora Meire, ter você aqui é um prazer, é uma alegria. Mas só Deus sabe quantas lágrimas, quantas noites sem dormir, quantas noites acordar sem saber o que fazer. Quantas noites acordar, levantar da cama e a barriga ficar desse tamanho de tanto beber água e não matar a sede. Quantas lágrimas que têm saído dos meus olhos. Eu vou dizer algo para os irmãos. Eu não vim aqui para brincar de ser pastor. Alguém me disse hoje: o Espírito Santo é assim mesmo. Tem muito pastor aí que faz isso, faz aquilo outro. Eu falei: mas o Espírito Santo que eu conheço não agrada disso não. Não, na nossa cidade é assim mesmo. Meu irmão, se depender de mim, vai mudar. Vai mudar. Sabe a única coisa que eu tenho que fazer? Continuar revelando a cada dia o meu caráter. Agrada-te, pois, do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
E essa igreja, ela vai ser sal e luz dessa cidade, dessa terra, onde a gente estiver. Você crê nessa verdade? Vamos orar. E você vai orar por essa pessoa agora. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Oh, Deus! Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não sei mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, Deus te abençoe, eu meu só irmão. sei errar. Vai para sua casa. Me ajude a
Deus abençoe você. Vá em paz.